de um ponto de vista realista, há espaço para Portugal ter maior independência em relação aos seus parceiros da NATO e até utilizar a sua posição, né, de ligação com a CPLP, ligação com, especialmente com a África subsaariana e o Brasil, no caso, para obter uma maior liberdade de movimentos? Ou será que Portugal está de facto totalmente dominado? Será essa hegemonia que existe atualmente da OTAN em Portugal resultante apenas de uma formação intelectual que de certa forma também já manifesta as nossas tendências ao estrangeirismo? Ou isso reflete, de fato, uma realidade material que é inalterável, pois, afinal, Portugal transformou-se num corpo inerte que vai de acordo com a maré? Deixo agora aí a palavra para os senhores. Ora bem, antes de mais, começando por responder à primeira pergunta, é muito importante nós termos atenção que não é fácil, como nós já temos vindo a falar agora aqui, que alguém tente questionar, que alguém tente apresentar uma sugestão que seja dissonante da corrente dominante, quando a pessoa ouve na televisão a mesma coisa em qualquer canal, a pessoa lê em todos os jornais a mesma coisa, a pessoa vai às redes sociais e lê alguma coisa, pronto, que ainda se diferencia, mas vê a corroboração daquilo. Mas aquilo que eu mais critico é que na comunicação social, pelo menos falo no caso português, não exista a mínima vontade de querer recortar a informação, de querer confirmar-se se aquilo é verdade e se faz sentido, antes de a apresentar ao público. Eu agora tenho usado o meu Facebook e tenho utilizado também o meu canal para expor algumas das mentiras que são apresentadas, e que são apresentadas porquê? Porque as pessoas já estão imbuídas por este espírito de cultura de futebol, que é, eu tenho de arranjar qualquer coisa para poder condenar o outro lado e poder justificar que eu estou certo, e então começa-se a apresentar qualquer coisa, seja na televisão, como sendo, seja nos jornais, seja em qualquer lado, como sendo um facto. E eu dou-vos outro exemplo ainda. Por exemplo, não sei se vocês já acompanharam uma das grandes notícias do dia de hoje, foi que o conselheiro do presidente Zelensky, o Alexei Arestovich, ele apresentou sua demissão depois de ter dado num direto a indicação que aquele ataque aos prédios, às habitações de Dnipro, foi, na verdade, o resultado da intervenção do sistema de defesa antiaéreo da Ucrânia, e que acabou por derrubar o míssil russo que terá caído ali. Ele confessou isto. Depois tentou inverter o discurso e dizer não, isto foi sim o míssil russo que chegou lá. E a forma como isso está a ser gerido em Portugal é do género, ele enganou-se. Mas como é que as pessoas sabem que ele se enganou para poderem estar a colocar ali as mãos no fogo para afirmar que ele se enganou e que aquilo que ele disse foi apenas uma má expressão? Ou seja, quando nós temos isto e depois nós temos algo que tem sido agravado, a meu ver, pelas redes sociais, que é criar o sistema de trincheiras, o sistema em que as pessoas se sentem, por um lado, protegidas para poderem dizer duas vezes antes de pensar naquilo que dizem, que é ao contrário daquilo que nós sempre ouvimos dos nossos pais e dos nossos avós, que era pensa duas vezes antes de falar, pensa duas vezes antes de falar. Agora é ao contrário. Agora diz-se duas vezes e talvez depois se pense. E este sistema de redes sociais alimentou muito esta necessidade de instantaneidade, no sentido de eu tenho de ter uma reação imediata e tenho de ajudar a surpreender e a causar, de certa forma, algum furor. E então este ambiente tem sido arrastado para as televisões, tem sido arrastado para os jornais, tem sido arrastado para aqueles meios que nós entendíamos que devia ser bom senso. E há até um investigador dos Estados Unidos, que eu no outro dia vi, há mais ou menos um mês e pouco, no programa 60 Minutes da CBS, e em que ele falava que isto é aquilo que se chama de estupidez estrutural. E porquê que se chama de estupidez estrutural? Porque nós ouvimos muitos gritos,
muita histeria de quem não sabe. Há muita gente que não sabia sequer qual era a capital da Ucrânia antes deste conflito e que agora fala com uma propriedade brutal, tal como eu vejo, por exemplo, sobre a situação no Brasil. Subitamente, a situação política no Brasil, subitamente toda a gente passou a ser especialista em política brasileira e em dinâmicas políticas brasileiras. Não são especialistas em coisa nenhuma. Leem as gordas do jornal e, como querem ter os seus 5, 10 minutos de fama, debitam aquilo que vem, ponto final. Mas são estes os especialistas que nós estamos a causar que têm de trazer reações instantâneas e isso radicaliza as pessoas. Porque aqueles que depois verdadeiramente sabem, como sabem que se abrirem a boca e disserem realmente aquilo que pode corresponder à verdade e que resulta daqueles que são verdadeiramente especialistas na matéria, sabem que vão logo receber perseguição, rótulos, insultos e tudo mais, e então calam-se. E é isto que se chama de estupidez estrutural, que é a estupidez já está implementada e consolidada na nossa sociedade e aqueles que realmente têm conhecimento não o partilham. O que é que isto leva? A uma crescente ignorância das pessoas. Portanto, eu acho que é basicamente esse o problema e é isso que provoca este tipo de censura. Nós temos de impor um guião e a partir do momento em que temos este guião eu tenho que procurar tudo aquilo que conseguir para mostrar às pessoas que não podem pensar de outra forma. E é muito complicado viver numa sociedade assim, mas eu acho ainda assim, eu ainda acredito que existe uma maioria silenciosa que não se manifesta e que não se expressa e que eu vou dar até aqui o conselho que o Scott Ritter, muitos devem conhecer de certeza, que ele deu na live que eu organizei na altura no meu canal e que, a meu ver, é dos conselhos mais sensatos que se pode dar, que é, eu não estou aqui para evangelizar ninguém, e não estou aqui para convencer ninguém a passar a pensar como eu penso, mas tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer, neste momento, por favor, quando acabar este live, vão pegar em cada um destes temas, em cada uma destas afirmações e vão procurar para ver se faz sentido ou não. Porque senão as pessoas depois, quando chegarmos cá fora, vão dizer não, quem disse isto foi o Alexandre Guerreiro. Não, quem disse isto foi o Rogério. Quem disse isto, portanto, foi cada um de nós. Ou seja, não. As pessoas têm de acreditar que aquilo que está a ser dito, que de facto corresponde à verdade. E se as pessoas não acreditarem, então devem abandonar essa ideia. Mas é isto que eu posso aconselhar. Sobre a questão da CPLP, que o Carlos Velasco aqui referiu, e a meu ver extremamente importante. A CPLP tem sido essencialmente mais retórica. Há um país que podia pegar na CPLP e, de facto, fazer, e eu, com muita tristeza digo isto, digo muita tristeza porque deveria ser o meu país a ter essa iniciativa, por toda a história que tem, até pela localização geográfica onde está, pelos laços que tem com todo o mundo, não é? Mas há um país que poderia, de facto, ajudar a dar aqui alguma dinâmica e alguma projeção à CPLP. É o Brasil. Pela dimensão que tem, também pelos laços que tem e também pelo envolvimento que tem na comunidade internacional. Reparem que eu não estou aqui, eu não quero que as pessoas pensem que eu estou a elogiar o presidente Lula da Silva, não é isso que eu estou a querer dizer. O que eu estou a dizer é que o presidente Lula da Silva, agora eleito, por exemplo, consegue ter reações amigáveis, quer dos Estados Unidos, quer da Rússia. O presidente Bolsonaro não foi hostilizado, por exemplo, pelos Estados Unidos, e foi recebido com agrado também pela Rússia. Ou seja, o Brasil tem esta particularidade, é que consegue chegar a um conjunto de outras sensibilidades que nós, portugueses, nos estamos cada vez mais a entrincheirar. E agora vocês dizem, bom, mas o país é pequeno. Não é verdade. Olhem para a Hungria. Eu também não quero elogiar o primeiro-ministro Viktor Orbán, mas vocês vejam que a Hungria está de acordo com uma série de decisões que são tomadas, mas quando é preciso dar um murro na mesa e dizer não, eu voto contra, a Hungria faz isso. E não perde os apoios, não perde a proximidade que tem, nem a importância que tem no quadro europeu, e não só. As pessoas, os Estados hoje em dia, no quadro da União Europeia, já pensam 2 e 3 vezes que qualquer decisão que tenham de tomar, a Hungria não vai assinar de cruz como Portugal faz. Que a Hungria vai aceitar, que a Hungria vai passar, isso sim, a levantar questões e a colocar obstáculos que sejam contrários aos seus interesses nacionais. E eu acho que Portugal pode fazer isto. Portugal pode ser extremamente importante, de facto, no quadro da CPLP, mas não enquanto ator principal, porque, do que eu vejo, Portugal perdeu a sua agenda externa. Perguntem a qualquer pessoa, pelo menos alguém que seja politólogo, alguém que seja do direito internacional, como é o meu caso, ou até das relações internacionais em geral, perguntem-lhes, por favor,
qual é que é a política externa portuguesa, quais são os grandes vetores da política externa portuguesa, e ninguém vos sabe responder o que é que seja. Vão atirar-vos com aqueles chavões, os direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito, um ou outro lá diz, o mar, que é uma coisa que eu também acho fascinante, que é as pessoas dizerem, nós devemos tirar vantagem do mar por causa da nossa história, ok, e como é que vamos fazer isso? Ninguém sabe. A CPLP, ou seja, são a CPLP, o mar, a União Europeia, tudo isto são chavões. Mas eu peço-vos concretização. Não há nenhum membro do governo que consiga, de facto, dar-me a concretização do que é a agenda política portuguesa. Porquê? Porque não há. Não há, e não é de agora, não é só com este governo. É também com governos de direita passados e com outro tipo de governos de esquerda passados. Portanto, isto é um mal, lá está, estupidez estrutural, associada a um povo que olha à volta e, como vê narrativas dominantes em todo o lado, não sabe para onde é que se deve virar. Portanto, eu acho que, acima de tudo, temos um público português, acima de tudo, perdido e desorientado. E daí que abraça certo tipo de narrativas e decisões que de facto são apresentadas porque não têm uma alternativa. E, portanto, a CPLP, a meu ver, é uma oportunidade perdida e está a ser uma oportunidade perdida. Eu espero que o Brasil consiga ter a sensatez de tentar, de alguma forma, pegar na CPLP e puxar um pouco Portugal também para isso, porque Portugal pode ter personalidade. Portugal tem, a nível de política externa, eu lamento dizer isto, fico extremamente triste porque sou português. Eu podia não concordar com a estratégia, mas ao menos que houvesse uma estratégia. E não há. E isso, para mim, é extremamente grave.